Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o jurista Ives Gandra Martins explicou como o recurso apresentado por Lula ao Supremo Tribunal Federal instaura uma nova crise entre os poderes da República. O jurista explicou: aprovada a lei de desoneração no Congresso Nacional, Lula vetou. O veto foi derrubado por maioria absoluta do Congresso. Lula recorreu e quem recebeu o recurso no STF foi o antigo advogado, hoje ministro do Supremo, que suspendeu. Ives Gandra Martins explicou o significado da decisão do ministro, que no momento se aproxima de formar maioria no Supremo. No plenário, já há 5 votos favoráveis, no sentido de que a maioria absoluta do Congresso não sabe o que está legislando. Eles, eleitos por 125 milhões de brasileiros, mas o Supremo, eleito por um homem só, está decidindo que não cabe ao Legislativo decidir a respeito da matéria, mas ao Supremo legislar, no sentido de entender que quem tem o poder de legislar nesta matéria não é o Congresso Nacional, mas o presidente da República, que vetou. O jurista afirmou: então nós estamos, na verdade, novamente com um conflito. O legislativo que legisla desmoralizado. O executivo sabendo que sempre vai ter o apoio do Supremo Tribunal Federal. Aliás, 7 dos ministros que lá estão foram indicados pelo PT. Embora sejam grandes juristas, estamos vendo, desde a eleição de 2022, uma indiscutível preferência pelo presidente Lula em muitas manifestações. O que vale dizer: reconheço o valor dos ministros, mas há uma atuação também política do Supremo Tribunal Federal e essa crise se coloca. Ives Gandra Martins expôs as consequências da crise criada por Lula, que se indispõe com o Congresso, com municípios e empresários e opõe o Supremo ao Congresso. Gandra explicou que se cada poder se mantivesse dentro de sua esfera de atribuições, a crise seria evitada. Ele disse: principalmente de respeitar o que está escrito na Constituição. O poder legislativo, de fato, legislar, o executivo, administrar, o judiciário apenas decidir como legislador negativo, ser guardião da Constituição, mas não um legislador suplementar com direito de revogar as decisões do legislativo. Se nós não tivermos cada um dentro dos seus limites constitucionais, vamos viver nessa crise. Gandra resumiu: é uma nova crise artificial criada com esse recurso do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal.
Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Um novo embate entre o Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo. Foi aprovada a lei da desoneração pelo Congresso Nacional, Lula vetou, o veto foi derrubado por maioria absoluta do Congresso. Lula recorreu, quem recebeu o processo do recurso no Supremo Tribunal foi o antigo advogado, aliás, muito bem sucedido, em defesa do presidente Lula, então, hoje, ministro do Supremo, que suspendeu, mandou diretamente para o plenário, já 5 votos favoráveis, no sentido de que a maioria absoluta do Congresso não sabe o que está legislando. Eles eleitos por 125 milhões de brasileiros, mas o Supremo eleito por um homem só está decidindo que não cabe ao Legislativo decidir a respeito da matéria, mas ao Supremo legislar no sentido de entender quem tem o poder de legislar nessa matéria não é o Congresso Nacional, mas o presidente da República que vetou. Então nós estamos, na verdade, novamente com um conflito. O Legislativo que legisla desmoralizado. O Executivo sabendo que vai ter sempre o apoio do Supremo Tribunal Federal, aliás, 7 dos ministros lá estão, foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores, embora sejam grandes juristas, mas nós estamos vendo por todas as decisões, sempre com uma, desde a eleição de 2022, com uma indiscutível preferência pelo presidente Lula em muitas das manifestações, o que vale dizer, reconheço o valor dos ministros, mas há uma atuação também política do Supremo Tribunal Federal e essa crise se coloca. Quais são as consequências que eu vejo na crise? Em primeiro lugar, há um projeto de reforma tributária que terá que ser discutido no Congresso. É evidente que essa não aceitação da decisão do Legislativo pelo Executivo, o argumento é desse, nós não podemos gastar dessa forma, nós temos que gastar de acordo com o que o governo vem gastando, um verdadeiro perdulário nível de gastos. O presidente Bolsonaro denunciou um superávit de 51 bilhões em 2022. Lula, no primeiro ano, teve um déficit de 271 bilhões, dos quais 93, que vamos dizer, são de precatórios, mas mesmo sem os precatórios, seria um déficit de 140 bilhões. Todos os jornais do Brasil mostram que eles gastam sem prever como é que vai haver receitas. E a essa altura prejudica municípios e empresas, porque não controla a sua vocação monumental para gastar sem controle. E o Supremo lhe dá cobertura. E é evidente que isso não agrada o Congresso Nacional. A maior parte daqueles que entendem de direito, de finanças, de economia, também não estão de acordo. Mas o momento em que está discutindo a reforma tributária no Congresso, de tomar essa decisão, por outro lado, ele está com uma eleição municipal. As prefeituras são as principais prejudicadas. Haverá uma marcha dos prefeitos para Brasília, para que o Supremo perceba que tem que manter a decisão do Supremo e não passar a ser legislador, como o Supremo passou a ser. Ele tem candidatos à prefeitura.
vai ter, evidentemente, uma reação negativa das prefeituras. Do ponto de vista político, é muito mal raciocinado. Por outro lado, as empresas que estavam sendo desoneradas até 2027 pela lei do Poder Legislativo são aquelas que geram empregos, são aquelas que vão ser prejudicadas, são aquelas que possivelmente vão reduzir a contratação de mão de obras para dar mais dinheiro para o governo gastar sem o controle que nós estamos vendo, porque com todos os economistas de bom senso no Brasil têm criticado, né? A Folha de São Paulo tem feito críticas violentíssimas ao governo com essa vocação para gastar sem controle. Então nós estamos com um problema de conflito novamente entre poderes. O Supremo legislando em lugar do Poder Legislativo. O Executivo em conflito com o Poder Legislativo. O setor empresarial afetado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E todos os municípios afetados pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Tenho a impressão que essa falta de diálogos e principalmente de respeitar o que está escrito na Constituição, o Poder Legislativo ele cabe legislar, o Executivo administrar, e o Judiciário apenas decidir como legislador negativo, é o que está ser guardião da Constituição, mas não um legislador suplementar, com o direito de revogar as decisões do Legislativo. Se nós não tivermos cada um dentro dos seus limites constitucionais, do artigo 44 a 135 da Constituição, o mais longo título da Constituição, com exaustiva definição de competências dos poderes, vamos viver essa crise. Politicamente é ruim para o presidente Lula. Politicamente é ruim para o Brasil inteiro, porque nós vemos os poderes, cada um procurando avançar nas competências do outro. E o que é pior, numa democracia sem que haja um diálogo prévio para se perceber. O que deveria fazer o governo federal? Gastar menos. É o que todos os economistas estão sugerindo, até para que o país possa crescer. O que deveria fazer o Supremo? Decidir como legislador negativo e não interferir. E o que deveria fazer o Poder Legislativo? É legislar o que está fazendo. A meu ver, nós estamos vivendo uma nova crise artificial criada por esse recurso do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, que opõe o Supremo ao Legislativo, como aliás apresentou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente Lula se indispondo com as prefeituras, se dispondo com o setor empresarial, e não fazendo o que ele deveria, a única coisa que ele deveria fazer, controlar os gastos que não controla. O projeto de Código Civil que foi apresentado ao Congresso Nacional tem preocupado inúmeras pessoas, e principalmente aqueles que defendem valores dentro da sociedade, em relação à família, ao casamento. Mas eu queria abordar um aspecto que é aquele que me preocupa. Pelo Código Civil, pelo projeto apresentado, quem quiser se divorciar poderá ir ao cartório e se declarar divorciado e será anotado o divórcio. Os senhores já imaginaram o que representa uma sociedade familiar em que um dos cônjuges vai viajar, pensa que ainda está casado, e ele já não é mais casado porque no cartório foi registrado a sua separação. As implicações que possa haver financeiras, as implicações patrimoniais, as implicações em relação aos filhos, em que o casamento terá muito menos segurança do que qualquer relação de empregado. O empregado, para ser despedido, terá que receber suas indenizações, etc. Para separar, bastará uma declaração. Tenho a sensação que temos que pensar as chamadas famílias, as polifamílias, aquilo que eles pretendem ser de modernização,
do Instituto da Família, nas próprias obrigações. Eu tenho a sensação que nós precisamos examinar em profundidade o projeto que aí está, que, a meu ver, desfigura muito a sociedade clássica, a sociedade familiar clássica, o casamento tradicional, para, enfim, tornar aquilo um contrato de muito menos importância do que uma mera relação de trabalho, porque bastará alguém chegar em cartório, dizer que está divorciado e ficou divorciado, sem que o outro possa saber, venha saber depois. E pode passar tempos até que um dia ele descubra que já não é mais casado. Eu acho que nós temos que discutir muito em sociedade o novo projeto de Código Civil. É lembrar-se que nós tínhamos um projeto aprovado em 1916, 17, por Clóvis Bevilacqua. Depois se discutiu, desde a década de 70 até 2000, no início desse século, um novo projeto de Código Civil. E com aproximadamente 20 anos, nós estamos rediscutindo todo o Código Civil e discutindo institutos que são institutos importantes. Por exemplo, a expressão união familiar, unidade familiar, que é uma expressão constante na Constituição do artigo 226, que declara o casamento ou a união estável como uma forma de convivência, não é mais usada. Há uma reunião convivencial, que vale dizer, o próprio texto constitucional não é aproveitado no texto da reforma do Código Civil, de tal maneira que, enfim, nós estamos com eventuais conflitos que venham a ser apresentados entre uma legislação ordinária a enfrentar um princípio de uma legislação suprema, maior, como é a Constituição Federal. Eu gostaria que todos nós da sociedade tomássemos consciência disso e, através dos nossos representantes, discutíssemos, refletíssemos se é para se aprovar um novo estatuto que se discuta exaustivamente no Congresso. E não dá para uma comissão que eu veio a redigir, com as mais variáveis tendências dentro da comissão, apresentar e pretender que os nossos representantes aprovem, sem uma discussão mais profunda, na medida em que o direito civil é o mais basilar de todos os direitos da sociedade, porque é aquele direito com o qual nós convivemos. Trouxe apenas alguns aspectos, mas me parece que nós, sociedade, temos que pressionar os nossos legisladores para discutirem audiências públicas, artigos, levar a discussão aos diversos estados, aos diversos municípios, para que se ouça a opinião do povo a respeito, para que tenhamos um Código Civil de acordo com a vontade de 207 milhões de brasileiros, e não de uma comissão de repetidas, das mais variadas tendências, de valores. Eu não discuto o valor intelectual daqueles que a compõem, mas de tendências variadas que não representam aquilo que poderia ser a vontade do povo. Reflexão, paciência, tempo para discutir é o que me parece o melhor que podemos fazer para o bem do Brasil.